Vamos lá, pessoal, dar prosseguimento ao nosso estudo. Na aula passada houve um desligamento inesperado do vídeo. Parou, travou o computador, aí eu tive que desliguei e postei o que sem encerrar. Então a gente vai voltar rapidamente aqui em recursos hoje, e o vídeo também ficou muito pesado por causa disso. Ele ficou com mais de 3 GB o tamanho dele, não consegui converter para um tamanho menor sem perder a qualidade de imagem e som. Então, se ele ficou ruim, se você não conseguir assistir o vídeo passado, você me fala que posteriormente eu gravo ele novamente. Vamos lá, vamos repetir o artigo 198, nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e Juventude, inclusive relativos à execução de medidas socioeducativas, adotar-se-á o que está no Código de Processo Civil com as adaptações. Nós vimos que os recursos serão sempre interpostos, independente de preparo. Eu falei que você não precisa saber o que é preparo, apesar de eu ter comentado. Você tem que saber isso, memorizar essa frase. Em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, que não visam a reforma, mas um esclarecimento, o prazo para o Ministério Público de Defesa serão sempre 10 dias. Os recursos terão sempre preferência de julgamento e dispensarão revisor antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação ou instrumento, no caso de agravo. A autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão no prazo de 5 dias, e mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão remeterá os autos ou o instrumento à superior instância dentro de 24 horas, independente de novo pedido do recorrente. Se for reformada, a remessa dos autos dependerá de pedido expresso da parte interessada ou Ministério Público no prazo de 5 dias contado da intimação. Eu disse aqui que quando for reformada é necessária expressamente que o interessado ali assine, que o interessado requeira. Depois nós fizemos essa questão e entramos no artigo 199. Nós falamos que o recurso é apelação, falamos que no caso de adoção, 199A, a adoção produz efeito desde o início, então a partir da sentença ela já produz efeito, embora sujeito à apelação, é o nome do recurso, que será recebida exclusivamente no efeito devolutivo. Falei que não existe efeito suspensivo neste caso de adoção, salvo em 2 hipóteses, quando for adoção internacional ou quando for irreparável e difícil, quando houver perigo de dano irreparável ou difícil reparação. Artigo 199b fala que a sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar fica sujeita à apelação, que deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo. Houve uma decisão judicial. A decisão é: senhor pai, você perdeu o poder familiar, seu filho vai para uma família substituta, ou para a mãe, ou para ambos. Essa sentença que destituiu os genitores do poder familiar, ela fica sujeita a um recurso. Qual o nome desse recurso? Recurso embargo de declaração? Não, é a apelação, que terá apenas efeito devolutivo, ok? Aqui não tem efeito suspensivo, somente o devolutivo, não tem exceção aqui. Cuidado na hora da prova. No caso de sentença sobre adoção internacional ou de perigo de dano irreparável, não será somente efeito devolutivo, mas aqui, quando for a destituição de paternidade, é no país, neste caso, efeito somente devolutivo. 199C. Os recursos nos procedimentos de adoção e destituição do poder familiar em face de relevância das questões serão processados com prioridade absoluta, devendo ser imediatamente distribuídos, ficando vedado que aguardem em qualquer situação oportuna a distribuição, e serão colocados em mesa para o julgamento sem revisão e comparecer urgente do Ministério Público. Vai cair em prova perguntando o que tem preferência absoluta, e vai ter outras situações lá. Você vai ter que marcar o quê? Adoção e destituição do poder familiar. Nas duas hipóteses, a criança será deslocada. Ela será deslocada, seja do poder dos pais por força, ou de uma instituição, ou do poder dos pais para adoção. É situação grave, por isso devido à relevância dessas questões, terão prioridade absoluta. Quais as questões? Adoção e destituição do poder familiar.
prioridade absoluta, devendo ser imediatamente distribuídos. Não fica aguardando, não deve, é vedado que aguardem em qualquer situação oportuna distribuição. Então não vai pegar fila para ser distribuído, não, será imediatamente distribuído e serão colocados em mesa para julgamento sem revisão e com parecer urgente do Ministério Público. Observe que é na hora, não tem aquela fila dos processos comuns, vai direto na mesa do juiz, que vai encaminhar ali para o parecer imediatamente do parecer imediato do Ministério Público. Prioridade absoluta, adoção e destituição do poder familiar. 199D. O relator deverá colocar o processo em mesa para julgamento no prazo de 60 dias, contado da sua conclusão. O relator é um membro de um tribunal. O juiz relator é aquele que tem o dever de analisar aquele processo que caiu em suas mãos, dar o seu parecer e emitir seu voto antes dos demais juízes. Então, quando essa questão cair num tribunal, o relator deverá colocar o processo na mesa para julgamento no prazo em 60 dias. Portanto, ele tem 60 dias para, a partir de concluídos aquele processo, de colocar em votação. Isso é quando cair no tribunal. O que você tem que guardar para a prova? Se cair a palavra relator, diferente de juiz, relator, então ele deverá colocar o processo em mesa para o julgamento no prazo de 60 dias. Contados de quê? Do dia do seu recebimento? Não, do dia da sua conclusão. Infelizmente ou felizmente cai em prova a letra da lei. Parágrafo único. O Ministério Público será intimado da data do julgamento e poderá, na sessão, se entender necessário, apresentar oralmente o seu parecer. Aqui é facultativo. Se ele entender necessário, ele será intimado da data do julgamento. Isso é lógico. 199 o Ministério Público poderá requerer a instauração de procedimento para apuração de responsabilidades, se constatar o descumprimento das providências e do prazo previstos nos artigos anteriores. Rapidamente vamos ver alguns prazos aqui. Artigo 198, ele tem uns prazos. Nós temos prazos de 5 dias, 10 dias para o Ministério Público e Defesa se manifestar. Quando o juiz manter ou reformar a decisão, o prazo 5 dias. Então, ainda nós temos aqui, se ele reformar um recurso, o prazo ainda de 5 dias contados da intimação. Vários prazos nós temos aqui nessa lei. Portanto, se o Ministério Público perceber que houve descumprimento de providências e prazo, também outras providências, o juiz deveria tomar as suas providências, assim como a defesa apresentar ali o seu parecer. Então, houve descumprimento de providências ou de prazos, o Ministério Público pode requerer instauração de procedimento para o quê? Apurar as responsabilidades, ok? Pode haver até processos contra estes que atrasaram esse procedimento. Por quê? Porque tem absoluta prioridade esses processos que se tratam nesse artigo. Questão: tendo em conta o sistema recursal vigente para os procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta. Pausou o vídeo, respondeu no gabarito. Letra E. A sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar fica sujeita à apelação. Qual é o nome do recurso? Apelação. Eu falei isso várias vezes, basta memorizar. Que deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo. O que é isso? Não sei, não precisa saber. Você só tem que saber que é um efeito devolutivo. Eu falei isso. Questão, adoção internacional. Ou quando houver risco de difícil solução, casos de difíceis soluções, pode haver sim outro efeito. Mas, neste caso de destituição do pai ou mãe, ou dos dois, o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo. A letra A está errada porque diz o seguinte: salvo nos casos relativos às medidas socioeducativas. Não. Nesses casos também, adotar-se-á em regra o sistema recursal do Código de Processo Civil, com adaptações. A letra B, antes de terminar a remessa, o que está errado aqui é esse poderá. Questão covarde, né? Questão covarde. Prova, a autoridade judiciária
poderá proferir despacho fundamentado? De forma alguma, a sua decisão ela deve ser fundamentada. A lei fala que a autoridade judiciária proferirá, por isso está errada a letra B. A letra C, quanto às decisões que definem a expedição de alvará ou de portaria judicial, caberá agravo de instrumento. A resposta aqui é apelação, apesar de não estar aqui neste capítulo que a gente está estudando, mas o correto é apelação e não agravo de instrumento. E a letra D, a sentença que deferir a adoção produz efeito desde logo. A gente viu que isso está correto, embora sujeita à apelação, que será recebida sempre no seu duplo efeito devolutivo e suspensivo. Errado, eu falei isso dezenas de vezes. Somente efeito devolutivo. Tranquilo? Então vamos seguir. Outra questão, nos procedimentos afetos à justiça da infância e da juventude, inclusive relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal previsto no Código de Processo Civil com a seguinte adaptação. Qual a resposta correta? O gabarito é a letra C. A gente já fez essa questão. Os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão revisor. Nós já falamos sobre isso. As erradas. Os recursos serão interpostos com preparo? Não, sempre, independente de preparo. Letra B. Em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e a Defesa serão de 10 dias. E a letra D. Antes de determinar a remessa aos autos à superior instância, no caso de apelação, ou instrumento no caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformando a decisão, e ainda faltou o prazo aqui, né? Então está de 10 dias e a questão está errada. São 5 dias, ok? Então, essa questão aqui é errada. O gabarito é a letra C, a gente já fez. Continuando, outra questão. Em relação aos recursos previstos no ECA, assinar a alternativa correta. Por favor, pause o vídeo e responda. O gabarito, letra A. Os recursos serão interpostos independente de preparo, nós já falamos sobre isso, terão preferência de julgamento e dispensarão revisor. Já fizemos outra questão com este mesmo gabarito. As erradas. Em todos os recursos a que estão sujeitas decisões do juízo da infância e da juventude, o prazo para o Ministério Público e para a Defesa será de 10 dias. Essa questão, tome cuidado, porque eu levei um susto na hora que eu fui resolver. Eu falei, gente, tem duas corretas, mas essa está errada. Em todos os recursos, salvo embargos de declaração. Os embargos de declaração não têm o objetivo de modificar a sentença, apenas de um esclarecimento de dados, de detalhes da decisão. Então, em todos os recursos, salvo embargos de declaração. O prazo ali estão sujeitas às decisões da Justiça da Infância, da Juventude, e para o Ministério Público e para a Defesa será de 10 dias, menos no caso de embargos de declaração. Letra C. Na apelação e no agravo de instrumento, não se admite juízo de retratação, devendo a autoridade judiciária determinar a remessa à instância superior, no caso seja tempestivo. Pessoal, se ela tem um efeito devolutivo, o juiz pode retratar. Então, cabe juízo de retratação. O juiz pode modificar a sua sentença, devendo a autoridade judiciária determinar a remessa à instância superior. Sim, mas cabe sim o juízo de retratação. Por isso, está errada. Letra D. A sentença que destitui ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar deve ficar sujeita à apelação, que por sua vez deve ser recebida nos efeitos suspensivos. Suspensivo e devolutivo? Não, somente devolutivo. Letra E. Os recursos nos procedimentos de adoção e destituição do poder familiar devem ser processados com prioridade, sendo logo distribuídos e colocados para o julgamento após a revisão? É sem revisão. O texto é bem claro ao dizer sem revisão e juntada do parecer do Ministério Público, ok? Após revisão, não, sem revisão. Para isso ficar claro, vamos lá para o texto da lei. Vamos ler mais uma vez para não ficar obscuridade. 199C.
vou marcar aqui, olha, sem revisão. Os recursos nos procedimentos de adoção e destituição do poder familiar, em face da relevância das questões, serão processados com prioridade absoluta, devendo ser imediatamente distribuídos, ficando vedado que aguardem qualquer situação oportuna distribuição, e serão colocados em mesa para julgamento sem revisão e comparecer urgente do Ministério Público. Sem revisão, mas comparecer urgente do Ministério Público, ok? Então, essa questão está errada, o gabarito é a letra A. Vamos mudar de assunto então? Vamos. Ministério Público, artigo 200. Nós estamos enxergando lá longe a linha de chegada, final desse curso. Bem de longe, mas estamos a caminho da chegada. Artigo 200. As funções do Ministério Público previstas nessa lei serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica. Que lei orgânica? Lei orgânica do Ministério Público, portanto. Então, as funções do Ministério Público previstas nessa lei serão exercidas nos termos da lei orgânica, ok? Artigo 201. Compete ao Ministério Público, só um parênteses, se cair, as funções do Ministério Público previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente serão exercidas nos termos dessa respectiva lei. Está errado, é da lei orgânica ali do Ministério Público. Artigo 201. A Lei 8625 de 93. Lei 8625 de 1993 é a lei orgânica do Ministério Público. Agora sim, artigo 201. Compete ao Ministério Público: 1. Conceder remissão como forma de exclusão do processo. Olha, ficou... A própria lei vai fazendo a gente ter uma revisão. Lembra que a remissão do juiz é como extinção ou suspensão. A remissão do Ministério Público antes de iniciado o procedimento judicial é como exclusão do processo. 2. Promover e acompanhar os procedimentos relativos às infrações atribuídas por adolescente. 3. Promover e acompanhar as ações de alimentos e os procedimentos de suspensão e destituição do poder familiar, nomeação e remoção de tutores, curadores e guardiões, bem como oficiar em todos os procedimentos da competência da infância e da juventude. Pessoal, o Ministério Público está sempre presente. Toda ação, ele é o dominus litis e custo legis, dono da ação e fiscal da lei. Quando ele não for autor, quando ele não for parte, ele vai atuar como fiscal. Então ele vai promover, ele vai acompanhar e ele vai conceder remissão. E tem mais atribuições: promover de ofício ou por solicitação dos interessados a especialização e a inscrição de hipoteca legal e a prestação de contas dos tutores, curadores e quaisquer administradores de bens de crianças e adolescentes nas hipóteses do artigo 98. E esse artigo 98 fala das medidas de proteção. As medidas de proteção a criança e adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, em razão de sua conduta. Nessas hipóteses, portanto, a hipoteca é oferecimento de um bem móvel como garantia de uma dívida. A hipoteca legal, ou também conhecida como hipoteca judicial, é aquela que é constituída por lei. Portanto, conforme o artigo 98, há um abuso de um desses menores e alguém passa a administrar os bens dessas crianças e adolescentes. Eles são proprietários de bens, mas são menores. Nessa forma, vai-se nomear um tutor, alguém para tomar conta. E o que o Ministério Público, o promotor de justiça, vai fazer? Vai promover de ofício, pela sua própria vontade, ou por solicitação dos interessados, a especialização e a inscrição dessa hipoteca legal e a prestação de conta dos tutores e curadores e qualquer um desses administradores de bens dos adolescentes. Então, o Ministério Público vai promover essa solicitação dessa hipoteca legal, dessa especialização e da inscrição e também da prestação de contas. 5. Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e adolescente, inclusive os definidos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal.
Matéria de prova: promover o inquérito civil, bem como a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais. Então, nós temos interesses individuais das crianças e adolescentes, interesses difusos, aquele que vai englobar todos, e os coletivos também engloba todos. A diferença do difuso para o coletivo é que os direitos coletivos vão atingir determinados grupos, e já os direitos difusos é um número indeterminado de pessoas, vai além do grupo. Então, direitos para a prova: proteção dos direitos individuais, difusos e coletivos relativos à infância e adolescência, inclusive aqueles da Constituição. Eu abri aqui um texto da Constituição, artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2, estabelecer os meios legais que garantam à pessoa, à família, a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no artigo 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Dessa forma, o Ministério Público vai atuar, vai promover o inquérito civil, a ação civil pública para a proteção desses interesses da criança e do adolescente. 6. Instaurar os procedimentos administrativos e para instruí-los. Portanto, procedimento administrativo, o Ministério Público pode instaurar também. Não é somente ele que pode instaurar, mas ele pode instaurar. E para instruí-los, o que ele pode fazer? Expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimento, e em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva. Polícia, busca o sujeito, traga para mim, inclusive pelo poder da Polícia Civil ou Militar. B. Requisitar informações, exames, perícias, documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta, os órgãos do poder público, indireta, autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. Promover. Ok, ele vai requisitar informações, ele vai requisitar exames, ele vai requisitar perícias, ele vai promover inspeções e diligências investigatórias, vai solicitar que o oficial de justiça, ou que a Polícia Civil, ou quem responsável, ou quem capaz, faça determinadas diligências investigatórias, peritos, etc. Letra C. Requisitar informações e documentos a particulares e instituições privadas. Requisitar. Observe, pessoal, que o Ministério Público, assim como o defensor público, eles usam, sempre que tiver requisitar, será atribuído a eles. Geralmente o juiz está a decidir. Aqui, o juiz bate o martelo. O Ministério Público vai requisitar para fornecer e vai provocar o juiz para que o juiz decida. Ele vai requisitar, colher as informações, dar o seu parecer e enviar para o juiz. Requisitar informações e documentos a particulares e instituições privadas. Nós temos ele. No inciso B, informações da administração pública federal, municipal, estadual, federal, administração direta ou indireta. Aqui, a instituições privadas e particulares, aqui não governamentais. 7. Instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito policial. Ele determina a instauração do processo do inquérito policial. Quem instaura? O delegado de polícia. Quem determina a instauração? O promotor de justiça, para a apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à criança e à juventude. Voltando, portanto, nós temos que o Ministério Público, ele promove o inquérito civil, a ação civil pública, e agora ele determina a instauração do inquérito policial. Ele determina a instauração do inquérito policial. E aqui, ele promove o inquérito civil e a ação civil pública. Então nós temos que guardar as palavrinhas. Ele promove o inquérito civil e a ação civil pública. Ele promove o inquérito policial? Não, ele determina a instauração do inquérito policial.
Oitavo, zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Que medidas são essas? Está lá na lei orgânica do Ministério Público, a lei 8625 de 93. Não vamos aprofundar. Então, zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais asseguradas às crianças e adolescentes e as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. 9. Impetrar mandado de segurança. Olha, ele impetra também mandado de segurança. Que interessante, o Ministério Público é legitimado para impetrar mandado de segurança. Mandado de segurança para defender direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas. Quando houver uma ilegalidade ou abuso de poder por pessoa jurídica de direito público ou alguém ainda nessa função de pessoa pública. Mandado de injunção, que é para quando houver uma omissão legislativa para que o Poder Legislativo possa fazer uma lei. Existe uma previsão constitucional, mas ainda o adolescente ou o jovem, a criança, não pode exercer esse direito porque não foi disciplinado por lei. Então ele vai impetrar no mandato de injunção. E ainda habeas corpus. Habeas corpus é lógico, qualquer pessoa pode impetrar habeas corpus, inclusive o Ministério Público. Em qualquer juízo, olha, pode ser um juiz ali do trabalho, pode ser o juízo de direito ali da comarca, juiz de primeira instância, qualquer juízo, instância ou tribunal na defesa dos interesses sociais individuais indisponíveis afetos à criança e adolescente. Interesses sociais e individuais indisponíveis relacionados à criança e adolescente. Impetrar mandado de segurança, mandado de injunção e habeas corpus, função do Ministério Público. Outra, representar ao juízo visando a aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator quando cabível. Houve uma violação das normas e ainda não foi aplicada a penalidade. Ele vai representar ao juízo visando a aplicação da penalidade por infrações cometidas contra as normas, a proteção da criança e juventude, sem ainda prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível. A aplicação da penalidade por infrações cometidas contra as normas de proteção à criança e juventude, ok? 11. Inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e programas de que trata essa lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção das irregularidades porventuras verificadas. Eu disse que ele é fiscal da lei, ele deve inspecionar, portanto, essas entidades públicas e particulares de atendimento que se trata essa lei, as entidades de atendimento, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção das irregularidades. Ele vai promover ali a destituição daquele gestor, se necessário, e todas as outras medidas necessárias, seja administrativas ou judiciais. Cuidado com provas. Inspecionar essas entidades, promovendo as medidas administrativas ou judiciais. Se for um crime, medida judicial. Se for somente uma omissão administrativa, um desleixo, aí é infração administrativa. 12. Requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços médicos, hospitalares, educacionais e de assistência social, públicos ou privados, para desempenho de suas atribuições. Ele requisita força policial. Ele não vai buscar alguém para ser ouvido. Ele vai requisitar força policial, bem como a colaboração, serviços médicos, parecer médico, prontuário médico, hospitalares, educacionais, assistência social, públicos e privados, para o desempenho de suas atribuições. Portanto, além dos analistas ali do Ministério Público, que vão entregar a eles ali seus pareceres, por exemplo, é uma medida a ser tomada uma área de arquitetura. O promotor de justiça, ele não tem conhecimento, então ele vai ter um analista especializado naquela área para fazer o parecer e entregar para ele, olha, a melhor medida a ser tomada é essa. Então ele vai ter, além desses especialistas que ele tem,
ele ainda vai ter a colaboração de serviços médicos, hospitalares, educacionais, assistência social, seja públicos ou privados, e para o desempenho de suas atribuições. Não esqueça que além de requisitar força policial. Observe que são várias, você tem que ler todas mais uma vez. Depois você pausa, pega a lei e leia. Vamos fazer, enquanto isso, algumas questões. Compete ao Ministério Público promover de ofício ou por solicitação dos interessados a especialização e a inscrição de hipoteca legal e a prestação de contas dos tutores, curadores e quaisquer administradores de bens de crianças e adolescentes nas hipóteses de aplicação das medidas de proteção. Certo ou errado? Se você marcou certo, você está ligado, você acertou. Isso se encontra no inciso 4. Promover de ofício ou por solicitação dos interessados a especialização e a inscrição da hipoteca legal e a prestação de conta dos tutores, curadores e qualquer administradores de bens das crianças e adolescentes. Observe, pessoal, que para a prova que cai no Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem que saber a letra da lei, não necessita aprofundar. O pico do iceberg aqui é suficiente para você acertar as questões de provas. Outra questão. Dentre as funções do Ministério Público previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, está a de... Qual a resposta correta? O gabarito, letra D. Requisitar informações e documentos a particulares e às instituições privadas para instruir o processo administrativo. Eu disse isso. Eu disse que ele vai requisitar ao poder público a administração direta e indireta, e no inciso seguinte eu falei que ele vai requisitar informações e documentos a particulares e ainda instituições privadas para instruir procedimento administrativo. A letra A é atribuição do juiz expedir portarias. Letra B consta de remissão como forma somente de exclusão e não como suspensão, então exclusão do processo e não suspensão do processo. Letra C, aplicar penalidade por infrações cometidas contra as normas. Ele não aplica penalidade, ele vai ali requisitar, ele vai representar, ele não aplica penalidade. Quem aplica é o juiz. Letra D, promover desde que haja solicitação do interessado a especialização e a inscrição da hipoteca legal. Sobre a hipoteca legal, o que a lei diz? Promover de ofício ou por solicitação. O que a questão dizia? A questão dizia que promover desde que haja solicitação. Por isso está errado, ok? Vamos fazer uma questão aqui de 2015. Nos termos do ECA, entre outras funções, compete ao Ministério Público. Por favor, leia as alternativas e marque a sua resposta. O gabarito, letra E, todos os itens estão corretos. Instaurar procedimentos administrativos? Nós vimos que sim. 2. Instaurar sindicâncias? Também, nós vimos instaurar sindicâncias. Determinar a instauração de inquérito policial? Olha que interessante, não é instaurar, é determinar a instauração de inquérito policial. Ele instaura o inquérito civil e ação civil pública e determina a instauração do inquérito policial. Item 4, impetrar habeas corpus, a gente viu. Impetrar mandado de injunção, a gente também viu. E ainda temos um impetrar mandado de segurança. Portanto, está correta essa questão, é a letra E. Todos os itens estão corretos. Para encerrar essas questões, mais uma questão de 2015, rapidamente. Respondeu? O gabarito. Letra D, está pedindo a alternativa correta, né? Compete ao Ministério Público promover a especialização e inscrição da hipoteca legal e a prestação de conta dos tutores, curadores e administradores de bens da criança e adolescentes. A gente viu isso. O que está errado na letra A? As atribuições do MP são acometidas pelo ECA ao Ministério Público são exaustivas? Não são exaustivas, não são completas, são exemplificativas.
há muitas outras atribuições. Então são exemplificativas, não exaurem aqui, não são completas, não são taxativas, são exemplificativas. As outras, a letra B, a palavra exclusividade mata a questão. Na letra C, exclusivamente mata a questão. E a letra E, exclusivamente destrói a questão. Então, vamos prosseguir. Parágrafo 1º. A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis previstas nesse artigo não impede a de terceiros nas mesmas hipóteses, segundo dispuserem a Constituição e essa lei. Portanto, o fato de o Ministério Público ser legitimado para propor uma ação civil não quer dizer que não tenha outros que também são legitimados, ok? O Ministério Público pode haver ali o chamado litisconsórcio, ok? Mais de um legitimado. Parágrafo 2º. As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade do Ministério Público. Aqui está a resposta melhor ainda para aquela questão. Então, não é exaustiva. As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade do Ministério Público. Que outra? Que finalidade? Fiscal da lei, dono da ação penal, função essencial à justiça. O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a todo local onde se encontra criança ou adolescente. Pessoal, o representante do Ministério Público, ele chega a promotor de justiça, estudou mais ou menos, passou no concurso, estudou muito, né? Passou no concurso, mas esqueceu da lei. Aí ele lembra mais ou menos esse parágrafo 3º e chega lá na Disney, falou: filho, tenho direito livre acesso onde se encontra criança. Só que ele esqueceu que é no exercício das suas funções. Isso já caiu em prova. O representante do Ministério Público, no exercício das suas funções, ele tem livre acesso a todo local onde se encontra criança e adolescente. Parágrafo 4º. O representante do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar nas hipóteses legais de sigilo. O que está dizendo isso aqui, pessoal? Existem algumas informações que são caracterizadas, conforme a lei de acesso às informações, elas são caracterizadas como sigilosas, como secretas, como ultra-secretas, como reservadas. O representante do Ministério Público, ele tem acesso a essas informações, porque ele é o dono da ação penal, ele é o fiscal da lei. Então, ele será responsável pelo uso indevido dessas informações e documentos que requisitar. Ele pegou informações para um determinado procedimento judicial ou administrativo, mas utiliza de forma indevida, fornece a uma empresa de um amigo, então ele será responsabilizado. Parágrafo 5º. Para o exercício da atribuição de que trata o inciso 8º desse artigo, inciso 8º, vamos ver, ele fala sobre zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados à criança e adolescentes, promovendo medidas judiciais e extrajudiciais. Portanto, para o exercício dessa atribuição, poderá o representante do Ministério Público. Então nós temos algumas prerrogativas, alguns direitos que ele tem. Reduzir a termo as declarações do reclamante, instaurando o competente procedimento sob a sua presidência. Ele vai mandar que o escrivã ali digite aquelas declarações, aquilo que foi apresentado por o reclamante. Ele fez uma audiência com alguém que foi fazer uma solicitação, por exemplo, de abuso do poder público. Ele vai ali reduzir aquilo a termo e vai instaurar o procedimento correto, o procedimento adequado sob a sua presidência. 2. Entender-se diretamente com a pessoa ou autoridade reclamada. Ele pode ir diretamente ao prefeito ali reclamar: olha, veio uma pessoa reclamar aqui que a prefeitura não está fornecendo a medicação ali correta, a medicação adequada para o seu filho que tem um problema de saúde. A Constituição diz que a saúde é gratuita e integral. E a prefeitura, o poder público, não está fornecendo medicação. Então ele pode ir até o prefeito
em dia, local e horário previamente notificados e acertados diretamente com a pessoa. E C, ou secretário de saúde. C, efetuar recomendações visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública afetos à criança e adolescente, fixando prazo razoável para sua perfeita adequação. O que é prazo razoável? A lei não fala. Então, é subjetivo. Para a prova, a gente vai guardar prazo razoável. Efetuar recomendações. Senhor gestor, senhor secretário de educação, é necessário que você adeque esses ônibus escolares. Olha, isso aqui é relevância pública e você tem que, eu vou te dar um prazo X, um prazo razoável para que você adeque isso. Questão: o representante do Ministério Público será responsável administrativamente, civil ou criminalmente pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar nas hipóteses legais de sigilo. Certo ou errado? Se você marcou certo, você errou. Está errado. A lei diz que o representante do Ministério Público será responsabilizado pelo uso indevido de informações e documentos que requisitar nas hipóteses de sigilo. Parágrafo 4º. O representante do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar nas hipóteses legal de sigilo. Ele fala que ele será responsável, haverá responsabilidade, vai sofrer um procedimento de acordo com aquela informação, o prejuízo que causar. A lei não fala se é administrativo, se é civil ou se é criminal, ok? Então, vamos prosseguir. Parágrafo 5º a gente viu. Questão fácil que caiu em 2008. Por favor, leia e marque a sua resposta. Questão para promotor de justiça. O gabarito é a letra E. Então, vejamos, olha, para zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados à criança e adolescente, não pode o representante do Ministério Público aplicar penalidades. Olha, todo mundo acertou essa questão. Não pode aplicar penalidades. Não é a atribuição dele, é do juiz. Questão de graça, para ninguém zerar, né? Letra A, proceder de acordo com a pessoa e com a autoridade reclamada. A gente viu isso. Podendo inclusive designar dia e horário para a reunião e pode ir diretamente no secretário de saúde. Recomendar melhorias nos serviços públicos, fixando prazo razoável. Lembra do ônibus escolar? Letra C. Instaurar e presidir procedimento adequado a partir da redução a termo das informações prestadas pelo reclamante. A gente viu que sim, ele vai presidir sob a sua presidência o procedimento que ele vai tomar adequado de acordo com das informações que ele ouviu oralmente ali do reclamante e mandou que o seu escrivão digitasse, reduziu a termo, ok? Então, muito fácil a questão. Artigo 202. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida essa lei, hipótese em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos e requerer diligências usando os recursos cabíveis. O que você tem que decorar, guardar no seu coração para a prova? Quando ele não for parte, atuará obrigatoriamente na defesa dos direitos e interesses da criança que cuida essa lei. Não importa, o Ministério Público sempre está presente, mesmo quando ele não for uma parte interessada, não foi ele que promoveu a ação, ele vai participar. Hipótese em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar ainda documentos e requerer diligência usando os recursos cabíveis. Que recurso? Aquele que a gente viu. Requisitar força policial, pedir ali colaboração das autoridades de médicos, hospitais, etc. 203. A intimação do Ministério Público, em qualquer hipótese, será feita pessoalmente. Todo mundo sabe onde que o promotor de justiça trabalha. Pessoalmente, em qualquer caso. 204. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito. Olha, se não tiver presente o Ministério Público, será nulo, que será declarado de ofício pelo juiz a requerimento de qualquer interessado. Ou a requerimento de qualquer interessado. Pode cair em prova. Essa nulidade será decretada de ofício ou a requerimento de alguém. O juiz pode, de ofício, declarar nulo. Ou alguém pode pedir a nulidade
por essa omissão, pela omissão do Ministério Público. 205. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas. Precisava estar aqui na lei? Não precisava. Decisão. As manifestações processuais. Não é decisão? Não. As manifestações processuais do promotor de justiça deverão ser fundamentadas. Questão. Disciplinando a participação do Ministério Público como custos legis, ou seja, fiscal da lei, é correto afirmar nos termos do artigo 202 do ECA e nos processos e procedimentos em que não for parte. Qual a resposta correta? Muito fácil. O gabarito. Letra C. O Ministério Público atuará obrigatoriamente na defesa dos direitos e interesses que cuidam o mencionado diploma, hipótese em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos e requerer diligências usando os recursos cabíveis. É o artigo 202. Outra questão também de graça. Qual a resposta correta? O gabarito, letra B. Então, dentre as funções essenciais da Justiça, atribuídas ao Ministério Público e positivadas no ECA, marque a alternativa incorreta. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente ou por edital? Não, pessoalmente. A gente viu isso aqui agora, no vídeo anterior, nos processos em procedimentos que não for parte, vai atuar obrigatoriamente o Ministério Público. A falta de intervenção do MP acarreta nulidade. E a letra D, as manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas. Então, tranquilo, questão de graça. Na próxima aula, a gente vai prosseguir falando sobre o advogado. Até o próximo vídeo.